pessoal, dando então continuidade à nossa aula sobre concorrência imperfeita. A gente já viu a concorrência monopolística, a concorrência na indústria oligopolística via quantidade, pelo modelo de Cournot e de Stackelberg. E agora a gente vai entrar na parte da concorrência via preços, então decisões relativas a preços em vez de quantidade. O primeiro modelo, o modelo de Bertrand, foi feito em 1883 pelo Bertrand, e nesse caso ele considera a concorrência de preços numa indústria oligopolística com produtos homogêneos. Cada empresa considera fixo o nível de produção da rival e a decisão de produção das firmas é feita simultaneamente. Então a gente está nos mesmos pressupostos do modelo de Cournot, com a diferença que agora a gente está tomando a decisão via preços e tratando de produtos homogêneos. Ok? Então, vamos lá. A gente está aqui, quando a gente fala do modelo de Bertrand, considerando um exemplo bem simples, que é o mesmo da aula passada. Então, continuamos com o produto homogêneo. No caso aqui, a demanda de mercado é a mesma. A única diferença é que a gente tem um custo marginal igual a 3 para ambas as empresas. Se a gente achar o equilíbrio de Cournot nesse caso, a gente vai observar que o preço deve ser igual a 12 e que cada empresa irá produzir 9 unidades. Atenção, sugiro que vocês façam esse exemplo aqui com a nova curva, o novo valor de custo marginal, para encontrar as curvas de reação, empresa 1 e 2 e os valores do equilíbrio de Cournot, né? Já está a resposta aqui, então vocês podem checar, tá? Fazer como exercício. Só que a gente não está tratando de modelo de Cournot, a gente está tratando do modelo de Bertrand, que é via preço em vez de quantidade. Então, qual seria o preço escolhido? Né? Então, a gente está falando de um produto homogêneo. Se é um produto homogêneo, né, eu não vejo diferença entre comprar da empresa 1 e da empresa 2. É o mesmo produto, então feijão da empresa 1, feijão da empresa 2. Para mim é a mesma coisa. Então, se o da empresa 2 está mais caro, não faz o menor sentido eu comprar o produto da empresa 2, né? Eu vou sempre comprar o produto da empresa que estiver mais barato. Então, nesse caso, o equilíbrio de Nash seria o preço igual ao custo marginal, né? Porque cada empresa vai produzir ao preço que vai garantir a maximização do seu lucro. No caso aqui, pessoal, se a gente pode pensar, vamos supor que eu coloque o preço aqui, no caso é 3, né? Que o custo marginal era 3. Mas vamos supor que eu coloque o preço, eu sou da empresa 1, eu coloco o preço 5. Você sabe que eles vão comprar, que os consumidores vão comprar da empresa que tiver o preço menor. Então, você coloca 4,5. Eu sei que vão comprar da empresa menor, eu coloco 4. E vai ficar nessa brincadeira até chegar, igualar ao custo marginal, né? Porque a partir desse, que é o ponto que maximiza o lucro, e abaixo disso, nenhuma das empresas iria. Então, acabaria se igualando nesse nível. Se o preço é 3, substituindo na curva de demanda, a gente acha o nível de quantidade. Tudo bem? Então, nesse sentido, nesse modelo, como os produtos são homogêneos, não é muito interessante a gente pensar nessa determinação via preços, já que a gente vai acabar chegando no nível competitivo. Ok? Por que é um equilíbrio de Nash? Vai ser sempre também um equilíbrio de Nash. É um equilíbrio de Nash porque nenhuma das empresas tem alternativa melhor do que essa, não tem nenhum incentivo para cobrar um outro preço, porque se eu cobrar menos, eu vou estar perdendo lucro. Se eu cobrar mais, ninguém vai comprar, eu também vou estar perdendo lucro. Ok? No caso aqui, então, as diferenças entre o equilíbrio de Bertrand e de Cournot, essas diferenças elas vêm dessa interação estratégica entre as empresas. Então, no Cournot eu escolho quantidade, isso permite que eu mantenha meu poder de mercado. No Bertrand eu estou escolhendo preço, e quando eu escolho preço, aí eu acabo caindo nessa armadilha de não conseguir competir via preço, dado que o meu produto é igual ao da outra empresa e o consumidor vai sempre escolher o produto de menor preço.
Críticas desse modelo, então a gente está pensando em produtos homogêneos, então é sempre mais razoável supor que as empresas vão concorrer via quantidades, já que elas não têm condição, não têm vantagem de concorrer via preço. O modelo não permite identificar a produção das vendas totais obtidas por cada empresa, então a gente chegou lá que o nível ótimo de produção é 27 unidades. No geral, a gente supõe que vai ser dividido igualmente, mas não tem nada que garanta que vai ser dividido igualmente. Eu posso ser, sei lá, ter alguma vantagem, ameaçar outra empresa de algum modo, enfim, conseguir deter uma quantidade de produção maior, ou ter uma fábrica que tem uma capacidade de produção maior, então eu produzo mais, enfim. A gente não tem como saber isso pelo modelo, tudo bem? Agora, se a gente pensar na concorrência de preços, considerando produtos diferenciados, aí talvez seja mais interessante. Será que é? Vamos pensar. Então, aqui a gente está pensando em produtos diferenciados. A parcela de mercado de cada empresa vai depender do preço, ok? Mas também, como os produtos são diferenciados, depende também de desempenho, de durabilidade, de design, da reputação da marca, ok? E aí, então, a gente vai ver o modelo Bertrand-Nash, né, que é uma adaptação do modelo Bertrand para produtos diferenciados. Então, a gente mantém a determinação simultânea de preços, continua considerando a decisão da concorrente fixa, mas agora a gente está trabalhando com produtos diferenciados. Então, vamos considerar um exemplo. Custo fixo é 20, custo variável é 0, e a empresa 1 tem a demanda Q1 igual a 12 menos 2P1 mais P2, e a empresa 2 tem a demanda Q2 igual a 12 menos 2P2 mais P1. E a gente quer saber qual vai ser o preço e a quantidade produzida. Ok? Vamos lá. Então, qual será o nível de produção da empresa 1? Vamos começar pela empresa 1. A gente tem a demanda, a gente tem o custo marginal, né? Fala que o custo variável é 0, então o custo marginal vai ser 0. Muito bem. De novo, a gente vai achar a curva de reação da empresa 1, só que agora a nossa receita não vai mais estar em função da quantidade, porque a gente não está determinando quantidade. Vai estar em função de preço. Tudo bem? Muito bem. A gente vai fazer a mesma coisa, distribui o P, deriva essa função, a gente vai chegar que a receita marginal da empresa 1 é igual a 12 menos 4P1 mais P2. Igualando ao custo marginal, por isso que iguala a 0, tá, pessoal? A gente iguala a receita marginal ao custo marginal. A gente vai chegar nessa curva de reação aqui. O preço da empresa 1 vai ser igual a 3 mais 1/4 do preço da empresa 2. E a gente vai fazer a mesma coisa para a empresa 2. Aqui é álgebra, tá, pessoal? Eu não vou me ater. Sugiro vocês tentarem fazer, né? Pega só as demandas e os custos, fecha o slide e tenta resolver, depois checa se a continha está certa. E aí, de novo, a gente iguala ao preço, ao custo marginal, desculpa. Então, a gente vai chegar que P2 é igual a 3 mais 1/4 de P1. Dadas as curvas de reação, qual vai ser nosso equilíbrio de Bertrand-Nash? Então, a gente vai ter o equilíbrio P1 igual a P2, né? Vai ser, de novo, o ponto onde as curvas se cruzam. A gente tem aqui, pessoal, é P1, tá? Corrijam aí. Aqui é P1. Muito bem. Então, P1 vai ser igual a 4. E a gente faz a mesma coisa para substituir esse 4 na curva de reação 2 e a gente acha o preço da curva 2. O preço da curva 2. Ok? E aí, substituindo o preço 1 no preço 2 nas curvas de demanda, a gente acha o nível de produção para cada uma das empresas, que seria 1. Então, em termos gráficos, a gente tem a curva de reação da empresa 2 e da empresa 1. Lembrando, a gente calculou lá a curva de reação, certo, pessoal? A gente calculou aqui, ó, preço 1 igual a 3. Então, se eu coloco assim, se o preço for 0, o P2 for 0, a gente sabe que o P2 vai ser 3. Se o P2 for 4, a gente sabe que o P1 vai ser 4. Então, isso vocês conseguem traçar uma reta ou a outra.
E aí, beleza. Então, a gente achou aqui o equilíbrio do Bertalanffy. E aqui a gente tem um equilíbrio com o conluio, de novo. Então, se as empresas se unem e agem como uma empresa só, agem em conluio, como é que a gente chega nesse ponto aqui? Ok? Então, as empresas fazendo esse conluio, ou a gente pode chamar de coalizão também, elas vão agir como se fosse uma única empresa. Então, quando está em conluio, coalizão ou cartel, elas agem como se elas fossem uma única empresa. Então, a gente precisa de uma única curva de demanda. Para isso, a gente vai somar as curvas de demanda. Okay? Então, a demanda de mercado vai ser dada pela soma das duas. Como os preços vão ser iguais, a gente pode colocar aqui, substituir o P1 e o P2 por um P. Okay? E aí, para determinar quanto vai ser produzido, a gente acha a receita total, a partir daquela demanda nova, a receita marginal, igualando a receita marginal ao custo marginal, que é 0, a gente acha que o preço é igual a 6. E se o preço é igual a 6, a gente substitui ele na demanda aqui, a gente acha que a quantidade de mercado deve ser 12. Então, de novo, o nível de produção é menor e os lucros vão ser maiores do que no equilíbrio Bertrand-Nash. Aqui, como a gente está pensando na determinação do nível de produção em termos de preço, da adesão da firma em nível de preço, não do nível de produção, só uma reflexão. Se a gente pensar as conclusões do Stackelberg, era de quem movia primeiro e tinha vantagens, certo? Porque podia produzir mais. Se a variável estratégica é o preço, não a quantidade, seria interessante, essa vantagem se manteria de decidir primeiro o preço? Né? Você, por exemplo, gostaria de determinar o preço antes do concorrente? E aqui a resposta é meio clara que não, né? Porque se eu determino o meu preço antes, eu dou a chance do concorrente aplicar um preço ligeiramente menor e adquirir mais mercado. Okay? E agora, quando a gente discute a questão da concorrência com o conluio. Então, equilíbrio de Nash, a gente já viu, cada empresa está fazendo o melhor que pode, em função daquilo que o concorrente está fazendo. É um equilíbrio não cooperativo. Por que não cooperativo? Porque cada empresa faz o melhor que pode, em função daquilo que o concorrente está fazendo, mas ninguém conversa com o concorrente, ninguém fala para o concorrente, olha, e aí, se a gente se juntar e tentar um bem bolado para todo mundo ganhar mais? Tá? Não existe isso. Então, é um equilíbrio não competitivo, não cooperativo. Desculpa. E o lucro é mais alto do que no mercado competitivo, mas é menor do que se as empresas fizerem uma coalizão, um conluio. Se é menor do que se as empresas não fizerem um conluio, por que as empresas não fazem um conluio? Então, por que as empresas não determinam o preço de forma independente, adotam o preço de conluio de forma independente, para obter mais lucros mais elevados? Por quê? Né? Primeiro, o conluio ele é ilegal em muitos lugares, né? O cartel vai ser ilegal em muitos lugares, então ter essa atitude de combinar preços, de combinar uma estratégia comum para ganhar mercado é considerado um crime contra a concorrência, então ele é ilegal. Se ele é ilegal, eu não posso fazer um contrato te penalizando se você não cumpriu o acordo, certo? Não teria validade. Então é muito fácil eu furar esse conluio, eu desrespeitar. E aí que surge um problema, né? Se é fácil eu furar, então eu não estou num equilíbrio, né? Porque o equilíbrio eu não tenho motivo, não tenho estímulo nenhum para sair daquele ponto. E no conluio eu tenho muito estímulo para sair daquele ponto, que nem a gente vai ver agora. Supõe aquele exemplo que a gente já viu. Quais vão ser os resultados possíveis? A gente pode ter as duas cobrando 4, e aí o lucro vai ser 12, que é o resultado de Bertrand-Nash. A gente pode ter as duas cobrando 6, e aí o lucro vai ser 16, que é o resultado do conluio. Ou a gente pode ter a empresa 1 cobrando 6, então a empresa 1 cobrando o preço do conluio, e a 2 furando o conluio. Nesse caso, o lucro da 1 é 4 e o lucro da 2 é 20. Se a empresa 1
Se a empresa 2 mantém um conluio cobrando 6, a empresa 1 fura o conluio e vai cobrar 4, ela fica com um lucro maior. Então, tá vendo? Quem fura o acordo primeiro ganha um lucro maior, então ela tem muito incentivo a furar o acordo primeiro. Aqui, de novo, pessoal, fazer como exercício, tentem fazer o lucro, achar os lucros e quando fura o conluio. E aí, se tiver dúvida, a gente tira na próxima aula de dúvida, ok? Mas tentem calcular primeiro para exercitar. Muito bem. Aí, a gente vai para ver aquela relação que eu mostrei para vocês, uma matriz de payoff. A matriz de payoffs nada mais é do que um quadro que diz para a gente quais vão ser os payoffs, ou o que a empresa vai ganhar em termos, pode ser lucro, pode ser quantidade, pode ser várias coisas. Não tem uma regrinha que tem aqui dentro. No caso aqui a gente vai pensar em termos de lucro. Então a matriz de payoffs dá para a gente todos os casos possíveis. Então a gente sabe que se a empresa 1 cobrar 4 e a 2 cobrar 4, cada uma ganha 12. Se a empresa 1 cobrar 6 e a empresa 2 cobrar 6, cada uma ganha 16. Então, aqui, pessoal, o primeiro lucro é referente à primeira aqui, o segundo, a segunda aqui em cima, tá bom? Se a empresa 1 cobra 6 e a empresa 2 cobra 4, então a 1 ganha 4 e a 2 ganha lucro 20. Por outro lado, se a empresa a 2 cobra 6, ela ganha lucro 4 e a empresa 1 cobra 4, ela ganha lucro 20. Então, essas são as opções. Então, de novo, se a empresa 2 cobra 4, quando a outra cobra 4, as duas ganham 12. Se a empresa 2 cobra 6 e a 1 cobra 6, as duas ganham 16. Se a empresa 1 cobra 6, enquanto a 2 está cobrando 4, a 1 ganha 4, a 2 ganha 20. Se a empresa 1 cobra 4, quando a 2 está cobrando 6, a 1 ganha 20, a 2 ganha 4. Ok? Tá clara a tabelinha? Então, vamos lá. Voltando aqui. Vamos supor... a gente quer saber qual será o preço cobrado por cada empresa. Vamos supor que a gente esteja num conluio, ok? Então, estão as duas cobrando 6. Eu estou cobrando 6, então a gente está aqui, ó. A gente está aqui. A 2 está cobrando 6 e ganhando lucro 16. A 1 está cobrando 6 e ganhando lucro 16. Por que esse ponto não é um equilíbrio de Nash? Porque eu estou fazendo o melhor que posso, dado que a outra está fazendo, e eu não tenho incentivo para mudar? Não, né? Eu tenho incentivo para mudar. Porque vamos pensar assim, eu estou aqui ganhando lucro 16, feliz, e aí eu olho essa matriz de payoff e paro e penso um pouco. Vamos supor que eu sou a empresa 1, ok? Então eu estou olhando aqui, eu estou vendo, nossa, estou ganhando 16, cobrando 6, ganhando 16, tá bom, né? Tá tranquilo. A empresa 2 está respeitando, também está ganhando 16, mas olha aqui, se eu furar o conluio, eu parar de cobrar 6 e começar a cobrar 4, então eu vou estar cobrando menos do que a outra empresa, eu consigo aumentar meu lucro para 20. Opa, R$4 a mais, sei lá, 4.000 a mais, eu fico bem, né? Então, eu tenho muito interesse em fazer essa movimentação, certo? A empresa 2 também, né? A empresa 2 vai estar aqui olhando, falando, eu tô cobrando 6, ganhando 16, a outra também. Mas olha só, se eu parar de cobrar 6 e começar a cobrar 4, eu começo a ganhar 20. Porque a outra tá cobrando 6, olha só, eu fico melhor, hein? Acho que eu vou fazer isso. E daí a 1 pensa, é melhor eu cobrar 4, eu vou ficar melhor. A empresa 2 pensa, é melhor eu cobrar 4, que eu vou ganhar mais lucro. Aí as duas vão querer cobrar 4. Então, as duas vão vir para esse ponto aqui. Que vai ser o nosso equilíbrio de Nash. Ok? Então, a gente já viu porque as duas cobram 4, ok? Esse exemplo dessa tabelinha, ele é um exemplo da teoria dos jogos, que é
conhecido como dilema do prisioneiro, que ele ilustra esse problema das empresas que tenderem a furar um conluio, a praticar um acordo, um jogo de cooperação entre elas. Então vamos pensar, o que é o dilema do prisioneiro? A gente tem 2 prisioneiros, a polícia prendeu 2 caras e eles são acusados de praticar um determinado crime. A polícia prendeu eles e já separou, colocou um em cada cela, eles não conseguem se conversar. E aí, eles são interrogados separadamente e a polícia quer que eles confessem o crime. E aí, o que a gente espera que aconteça? Então, a gente tem aqui a matrizinha de payoff. Prisioneiro A e o B, cada um preso, eles não podem se conversar, eles não têm nenhum vínculo, tipo, de família, sabe? Não é irmão. São 2 caras que se juntaram para cometer um crime. Ok? Então, vamos lá. Aí, como que vai ser a matriz de payoffs nesse caso? Aqui é negativo, que é o tempo que eles vão ficar presos. Então, se os 2 confessarem, cada um fica 5 anos preso. Se os 2 não confessarem, cada um fica 2 anos preso. Se o A confessar e o B não, o A fica 10 anos preso. Não, desculpa. Se o B confessar. Isso. Se o B confessar e o A não, aí o A fica 10 anos preso e o B fica só 1 ano preso, porque ele cooperou, né? Delação premiada. E se o A confessa, ele fica 1 ano preso, e o B, quando o B não confessa, e o B fica 10 anos preso. Tudo bem? Então, qual que a gente espera aqui que seja a decisão? A pergunta é sempre: vocês confessariam ou não? Se a gente pensar matriz de payoff, como é que fica? Se os 2 confessarem, cada um fica 5 anos preso. Se ninguém confessar, fica 2 anos preso. Então, vamos pensar que é o ideal, né? Aí eu não confesso, você não confessa. Então, a gente combinou, a gente vai cometer esse crime. Se a gente for pego, ninguém dedura o outro. Tá? A gente conversou isso antes, pensou. Mas aí, a gente tá lá sendo interrogado. E o policial vai lá e fala, viu, ó, fulano lá tá confessando. Se fulano confessar, ele vai ferrar sua vida, porque ele vai ficar 1 ano aqui e vaza, você vai ficar 10 anos preso. E eles falam isso pros 2. Vocês se conhecem, cometem crime juntos, mas não tem nenhum vínculo mais forte, né? Não é assim, que nem eu falei, os 2 são irmãos. Então, se eu dedurei meu irmão e fico pouco tempo preso, ele fica um tempão preso, minha mãe me mata, né? Então, não tem nada de nenhum fator desse tipo, ok? Então, vamos lá. Então, a polícia tá me falando que se eu não confessar, você vai abrir a boca, eu vou ficar 10 anos preso, você se livra rápido. E tá falando a mesma coisa pro outro que cometeu o crime, pro outro cara. A gente confessa ou não confessa? Isso aqui vai ser equilíbrio de Nash ou não vai ser equilíbrio de Nash? Então, vamos pensar. A gente tá aqui, eu penso, não, eu não vou confessar. Mas eu penso assim, mas se o fulano confessar, então eu sou prisioneiro A, tá, pessoal? Então eu tô aqui. Eu falo, não, beleza, eu não vou confessar. Mas, se o prisioneiro B confessar, e eu não confessar, eu continuo nessa linha, porque eu não confessei, mas o prisioneiro B confessou, eu vou ficar 10 anos preso. Nossa, 10 anos é muito tempo, né? E o cara se livra, é muita sacanagem. Então, não. Então, é melhor eu confessar. Porque se eu não confessar e ele confessa, eu tô lascado. O outro prisioneiro vai pensar a mesma coisa. Então, ele tá aqui, não confessa, não confessa. Só que ele pensa, nossa, se a Natália confessar, eu saio dos 2 anos aqui e eu vou ficar 10 anos preso. E ela se livra rapidinho. Muito ruim isso, eu não quero ficar 10 anos preso. E eu não sei se ela realmente não vai confessar. Então, o melhor para mim é também confessar. E daí eu também confesso. Se os 2 confessam, a gente vem pra cá. Confessar os 2 vai ter um equilíbrio de Nash.
partir do momento que os dois confessam, eles não têm como melhorar a situação, né? Então, eles estão num equilíbrio de Nash. Os dois não confessarem, a pessoa sempre consegue ficar melhor. Então, ou pior, né? Ela pode ficar com medo de ficar muito pior. Então, ela tem. Muito bem. Então, confessa o nosso equilíbrio de Nash. Então, nossas conclusões: o conluio ele vai levar a lucros maiores. As empresas podem praticar conluios explícitos ou implícitos, lembrando que implícitos é quando elas não combinam, né? Elas abaixa o preço e espera o outro acompanhar, ou eleva o preço e espera o outro acompanhar, mas não tem uma conversa assim. Os explícitos são a gente senta, conversa e combina. Na maioria dos países, como eu falei para vocês, isso é ilegal, então já gera um problema aí de garantir que vai ser cumprido. E quando as empresas, nesse caso, elas estão, é um jogo cooperativo, né? As duas empresas estão cooperando, cada uma tem um incentivo muito forte para atrair a outra. Do mesmo jeito que cada prisioneiro tinha um incentivo muito forte para confessar e trair o companheiro de crime, né? Então, aqui, por isso que a cooperação ela é muito difícil de ocorrer ou de ser mantida. Em que momentos a gente pode observar esse tipo de comportamento cooperativo? Quando a gente tem uma interação repetida entre as empresas ao longo do tempo. Então, se a gente vai sempre competir um com o outro, eu observo o seu comportamento, eu sei se você é confiável ou não. Então, isso cria um ambiente previsível que me ajuda a decidir se vale a pena ou não esse tipo de cooperação. Em mercados onde as empresas são muito agressivas, competem muito, brigam a partir dos preços, no geral, é muito difícil o conluio, né? Não vai ser possível. E nesse caso, quando as empresas são muito agressivas, normalmente o preço é relativamente rígido. Por quê? Porque se ele é muito agressivo, eu fico com. As empresas são agressivas, eu fico com medo de reduzir o meu preço e a minha concorrente achar que eu estou querendo entrar numa guerra de preço, achar que eu estou querendo acabar com ela no mercado e também reduzir o preço e isso gerar um conflito. Então, os preços tendem a ser mantidos rígidos. Em termos de conluio explícito, a gente pode ter uma forma bem simples da sinalização de preços. Então, igual eu acho que eu já comentei, não tinha dado nome. A empresa anuncia um aumento de preço, então eu falo, eu tenho um aumento de custo, meus preços vão ter que aumentar e eu espero que os outros me sigam. E além disso, a gente pode ter a questão da liderança de preços. Então, a gente tem uma empresa que regularmente altera os preços e depois é acompanhada por outras empresas. Normalmente, essa liderança de preço vai acontecer quando a gente tem uma empresa que domina o mercado, acompanhada de empresas menores, por exemplo. Né, que se aproxima do modelo da empresa dominante. Então, em alguns mercados, uma empresa é grande, detém uma grande parte das vendas totais e ela é acompanhada por um grupo de empresas menores. Nesse caso, a empresa de grande porte, ela vai escolher o preço, maximizando os seus lucros, e as outras empresas vão acompanhá-la. Temos gráficos, então a gente tem aqui a gente tem a curva de demanda, o custo marginal e a oferta do mercado. Aqui é a curva da empresa dominante e da receita marginal da dominante. Então, a curva de demanda da dominante vai ser a diferença entre a demanda de mercado e a oferta das empresas pequenas, que é esse SG aqui. Okay? Então, o que não é coberto pelas empresas pequenas é a responsabilidade dela. Aí, o nível ótimo que ela vai produzir vai ser dado onde o custo marginal se iguala à receita marginal dela. Ela vai jogar na curva de demanda dela e obter o preço. E a partir disso, nesse preço, o grupo de empresas menores
vai ver quanto que ela vai ofertar. Aqui o preço, a oferta das empresas menores. E aí esse Q das empresas menores e da empresa dominante vai dar a quantidade produzida total no mercado. Ok? Falando especificamente de cartéis, os cartéis vão ser um acordo explícito de determinação de nível de preço ou de produção. Não necessariamente eles vão incluir todas as empresas da indústria, eles podem incluir um número suficientemente grande de empresas que já dê para eles um poder de determinar preço e produção. Em termos nacionais, muitas vezes eles são ilegais. Aqui no Brasil, os cartéis são ilegais. E eles frequentemente operam em escala internacional, né? Acho que todo mundo já ouviu falar da OPEP, que é um cartel de produtores de petróleo. Também a Associação de Bauxita também seria um cartel. Para o cartel ter sucesso, então a diferença entre o lucro das empresas sob o cartel e sobre a alternativa não cooperativa tem que ser suficientemente grande para evitar traições, né? Porque pode ser, eu traio no primeiro momento. Eu só vou trair se a diferença de lucro compensar, né? Porque senão eu posso ganhar um lucro maior por mais tempo. O cartel detém um elevado grau de poder de monopólio, para que tenha sucesso. A demanda total não deve ser muito elástica ao preço, porque se ela é elástica ao preço e eu aumento meu preço, eu perco com vendas. Então, acaba não sendo vantajoso aumentar o preço. E quando o cartel ele tem que ser capaz de controlar a maior parte da produção, porque se ele controla muito pouco também, ele não vai ter como exercer o poder de mercado dele. Ok? Então, aqui de novo as referências, as mesmas da aula passada, né? Reforçando a sugestão do estudo pelo Goolsby. Ok? Então é isso, até a próxima.